capítulo 8 de Gênesis, nós encontramos a história do primeiro homicídio cometido ali por Caim, assassinando o seu irmão. E ao longo da história da humanidade, nós vemos que muitos homens e mulheres têm seguido essa conduta egoísta de tirar a vida do seu próximo. São vários motivos que chega o ser humano a esta conclusão de dar o fim na vida do próximo. O irmão pode ficar à vontade, tá? Obrigado. Então, mas o resultado tem sido sempre o mesmo. E quando alguém chega a esse nível, essa atitude de tirar a vida do seu próximo, por quaisquer motivo, na verdade, essa pessoa está tirando uma prerrogativa que só pertence a Cristo Jesus, só pertence a Deus. E Ele é que tem o poder de limitar e de dar vida a todos os seres viventes. Ele é que sabe até quando nós iremos existir. Ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo, como está escrito aqui na palavra de Deus. Então vamos analisar aqui um outro versículo, no capítulo 5, versículo 21 de Mateus. Jesus Cristo nos dá o conselho dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Então, poucas pessoas, quando assumem essa atitude de tirar a vida de alguém, pouco se pensa em relação às consequências do futuro. Pois aqui Jesus Cristo diz que tal ato, tal pessoa, quando chega a tirar a vida do próximo, ele estará sujeito ao julgamento. Ou seja, ele tem uma problemática pelo futuro. Então, todos nós devemos analisar o seguinte, que por falta do amor, a lei do amor, por não cumprir, é que justamente isso tem levado milhares de pessoas à morte, milhares de pessoas a tirar a própria vida. E aqui nós iremos analisar o seguinte, que não é só quando alguém tira a vida de outra pessoa que comete a transgressão deste mandamento, mas também através do suicídio, através de palavras duras, como diz aqui o sábio Salomão no capítulo 15, versículo 1, quando ele disse assim, por inspiração divina: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, existe um momento na vida do ser humano que, mesmo nos relacionamentos, dentro da família, dentro do lar, este mandamento é grandemente quebrado através das expressões que a Bíblia fala que é como se fosse uma espada, uma palavra falada irrefletidamente, uma palavra dura, uma palavra que machuca muito mais, muitas das vezes, do que qualquer uma agressão física. Então, todas essas maneiras que o ser humano comete de fazer o mal contra o próximo é transgressão deste mandamento. Então, vamos analisar outro texto bíblico no livro de Tiago, capítulo 3, e o versículo 5. Nós encontramos aqui o apóstolo Tiago fazendo aqui uma comparação bastante já conhecida por todos. Ele diz o seguinte: assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe um grado tão grande de serva. Então, uma palavra, quando é lançada de uma forma incorreta, sem amor, sem ser pensada, ela pode levar à destruição de muitas vidas, muitos relacionamentos. E aqui na palavra de Deus, aqui no livro Testemunhos, a Ciência do Bom Viver, nós iremos analisar a palavra de Deus, que diz o seguinte: vivemos, a página 142, vivemos em meio de uma epidemia de crimes diante da sociedade. A corrupção que predomina está além da descrição da pena humana. Cada dia traz enormes revelações de conflitos políticos, de subornos e fraudes. Cada dia traz seu doloroso registro de violência e ilegalidade.
Então vemos aqui que a palavra de Cristo nos ensina aqui que todos os dias existe um relato enorme de crimes que é cometido pela humanidade. Ou seja, todo dia as pessoas estão transgredindo os mandamentos, não somente de Deus, mas também as ordens humanas, as determinações humanas. As pessoas estão geralmente transgredindo esses mandamentos, essas determinações. Mas aqui na palavra de Cristo, nós encontramos aqui os conselhos para que nós possamos viver em uma sociedade melhor. Se todo mundo seguisse as orientações da palavra de Deus, certamente nós vivíamos bem melhor do que agora nós estamos vivendo, da maneira como vive a humanidade. Na verdade, a palavra de Cristo ela tem se cumprido, as profecias, fielmente como foi e está escrita na palavra do Senhor. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, lá nós encontramos também uma descrição, né, da palavra de Deus, como seria a atitude do comportamento humano nesses últimos dias. Convido os irmãos para ler a palavra de Deus, apesar de que muitos já sabem, né? Conhecem essa história, mas é importante nós ler para que todos os amigos, irmãos de todo lugar possam perceber que Cristo Jesus já tinha prevenido esta geração como seria, né? Então diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então nós estamos presenciando isso, né? A sociedade ela tem se comportado dessa forma, tem agido desta maneira, ao contrário do conselho das palavras de Deus. E aí acrescenta mais: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então esse é o comportamento da sociedade atual, né? O egoísmo tem tomado de conta do coração humano, e por esta razão muitos milhões de pessoas têm perdido a vida por causa da agressão física. A maior agressão que podemos entender na palavra de Deus contra o próximo é quando alguém tira a vida do seu próximo, né? Então diz aqui a palavra de Deus: o mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário já há mais de 1900 anos. A revelação de Cristo é preciso uma grande obra de reforma. É unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Então, somente através da graça de Cristo Jesus, dos méritos, do trabalho que Cristo fez e deixou exemplos para nós seguirmos, é que nós, os embaixadores da palavra de Deus, iremos ter êxito também nos nossos dias. E falando de restauração, restaurar a humanidade não é uma tarefa fácil, né? Todos têm as suas ideologias, todos têm os seus complexos, os seus traumas, e a experiência que nós temos, até mesmo quando nós assumimos a atitude de restaurar alguma coisa, seja na construção civil ou qualquer outra coisa, é muito mais difícil você restaurar um objeto do que fazer pela primeira vez, né? Então, Cristo Jesus é o grande restaurador dos seres humanos. Ele, o paciente Filho de Deus, veio a esse mundo justamente para restaurar, para dar oportunidade para todos. Aquilo que o inimigo veio fazer, ao contrário, que, como diz lá o evangelista João, capítulo 10, versículo 9 e 10, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Amém? Então esse é o trabalho de Cristo Jesus, nos dá vida, ele quer o bem de todos, né? O capítulo 6, versículo 23 de Romanos diz plenamente isto, né? Que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos irmãos, nós temos muito que aprender a respeito deste mandamento. E tem um versículo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, capítulo 12 de Romanos, versículo 21. Gostaria que todos nós guardássemos esse versículo na nossa mente, no nosso coração, também que irão certamente assistir
possamos aprender da palavra de Deus e realmente ver a importância que tem para nós. Então aqui o apóstolo Paulo, por inspiração divina, diz: não te deixes vencer o mal. Como é que diz aí a expressão? Alguém pode ler? Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito bem, obrigado. Não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, se nós adotarmos esse método, se nós seguirmos essa orientação divina, certamente nós iremos prevalecer juntamente com Cristo Jesus. E a gente tem que avançar nesse sentido aí. Por mais que a nossa natureza humana queira seguir outras direções, outra orientação, nós temos que seguir o conceito de Cristo Jesus. Olha, nós temos que avançar no conhecimento da palavra de Deus cada dia a gente aprende algo melhor. E eu quero deixar um conselho aqui para os nossos amigos, irmãos que estão em todo o Brasil aí assistindo o trabalho do evangelismo através da nossa comunidade, a última mensagem de misericórdia, que mesmo nesta vida, o sofrimento é uma lei desta vida aqui. Há muitas pessoas sofridas, sofrendo, que do ponto de vista humano não tem solução para os seus problemas, mas esta não é a vontade de Deus, né? Cristo Jesus também não te abandonou. Nós temos que ter esperança na palavra de Cristo Jesus, e viver neste mundo aqui sem esperança é um grande problema. Por isso que nós temos que admitir o conselho e aceitar o conselho da palavra de Deus na nossa vida. Quando Jesus ele disse e diz na sua palavra, que, dizendo assim, no capítulo 15, versículo 1 de João, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim, ele produzirá muitos frutos. Então, sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Cristo Jesus, o ser humano ele está arruinado. Ele está distante da vida, ele não tem como sobreviver. Então, somente com Cristo nós podemos ter vida e vida eterna. Então, queridos irmãos, esta é a mensagem que nós tínhamos a compartilhar com vocês. Peço que Deus em Cristo nos abençoe e que nos faça compreender e nos dê força e capacidade para fazer a sua vontade. Amém? Obrigado. Você entendeu? Pode apertar mesmo.